Olá, meninos! Voltamos então. Agora a gente vai falar sobre socialismo. Optei por fazer da seguinte forma: primeiro a gente fala sobre o contexto histórico e sobre os socialistas utópicos, e depois a gente vai falar sobre o socialismo científico no próximo vídeo, tá? Bom, vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo para que o socialismo surgisse. Primeiro, a gente precisa lembrar que estávamos no século XIX, estávamos vivendo o que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Bom, dentro dessa Segunda Revolução Industrial e do século XIX, a gente vai ter um conflito muito forte entre a classe burguesa industrial e a classe trabalhadora. Um conflito muito forte acontecendo. Por quê? Principalmente pela falta de leis trabalhistas. Não tinha uma regulamentação desse trabalho. Ou seja, os trabalhadores trabalhavam muitas horas por dia e ganhavam muito pouco. 18 horas por dia, 20 horas por dia. E isso estava gerando um grande conflito, tá? Eles não tinham condições de trabalhos razoáveis, era muito complicado, eles viviam em lugares insalubres, ganhavam muito pouco. As mulheres que trabalhavam nas fábricas, as crianças que trabalhavam nas fábricas, inclusive, ganhavam menos ainda do que os homens que ali trabalhavam, tá? Então, por conta de tudo isso, existia uma relação muito tensa entre os burgueses e os trabalhadores. Vai surgir aí várias teorias sociais, que a gente chama de teorias sociais do século XIX. Vamos falar agora, então, sobre o socialismo utópico. Vamos falar sobre 3 nomezinhos aqui. Esses 3 nomes se chamavam de utópicos. Acho que vocês sabem que é utopia, que é aquele desejo que nunca vai se realizar, não tem como se realizar. Então, não, eles não se denominavam utópicos, tá? Esse nome vai vir depois com Marx e Engels, eles que vão denominar esses pensadores assim, tá? O primeiro nome que a gente vai falar que é o Charles Fourier. Charles Fourier, ele vinha com a ideia dos falancérios, que nada mais é do que umas comunidades que tinham mais ou menos 1.200, 2.000 habitantes. E dentro dessas comunidades existiam algumas cooperativas. Primeiro que essas comunidades elas eram independentes entre si, ou seja, o mundo ia estar cheio de falancérios, tá? E aí dentro desses falancérios, existia essas cooperativas e elas funcionavam conforme a necessidade desses falancérios, tá? Não existia uma centralização, não existia um governo forte, um estado forte dentro desse falancério, onde todo mundo ali tinha um pouco de voz, ok? Posteriormente, Marx e Engels vão falar assim, isso não dá certo, vão contestar essa ideia, isso nunca vai dar certo. Como que a gente vai dividir o mundo em falancérios? É muito complexo. Então, eles criticam essa ideia. Segundo nome que a gente vai falar aqui é do Robert Owen. Robert Owen era um dono de fábrica, tá? E ele vai vir com a ideia de que era necessário melhores condições para esses trabalhadores, ou seja, ele acreditava que o trabalho tinha que diminuir, né, nas horas diárias, ele acreditava que essa galera precisava de um saneamento básico, que precisava ganhar mais, só que aí surge Marx e Engels, né, falando assim, ele tá querendo isso porque ele tá querendo lucrar mais, porque ele sabe que se diminuir o tempo trabalhado e aumentar o salário desse trabalhador, ele vai ganhar mais, porque um trabalhador cansado não rende a mesma coisa que um trabalhador que tá bem, que tá satisfeito, que tá descansado, entendeu? Então, Marx e Engels vão contestar essa ideia também. Bom, agora a gente vai falar do Saint-Simon. Quem é esse cara? Ele era francês e ele vai vir criticando muito forte a Revolução Francesa. Bom, a gente sabe que a Revolução Francesa foi sangrenta, né? Principalmente ali no período jacobino. E aí ele vai falar que as revoluções não devem ser assim, com tanta violência, ok? Então ele acreditava que essas fábricas poderiam funcionar, ser gerenciadas, tanto pelos trabalhadores, quanto pelos patrões, quanto pelos banqueiros. Ou seja, ele acreditava numa conciliação das classes sociais. Quando a gente for observar o socialismo de Marx e de Engels, a gente vai perceber que essa conciliação nunca vai ser possível diante de Marx e de Engels, ok? Então, eles vão o quê?
contestar também essa ideia, tá? Meninos, terminamos aqui o socialismo utópico. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o socialismo científico. E aí sim a gente começa a falar de Marx e de Engels.